Hoje é dia do quadro Será que é Verdade? E com participação de estrelas desse elenco maravilhoso da minissérie Paulo o Apóstolo, que estreia na próxima segunda, gente, às 9 da noite. Tá imperdível. Murilo César, Rosane Mulholland, Pedro Necessian e Floriano Peixoto. E eu tô aqui na ansiedade para assistir, porque as imagens estão maravilhosas. É uma super produção. E eu conversava com o Floriano Peixoto aqui no intervalo, que interpreta o Caifás, e ele disse assim: é uma gravação tão detalhada, tão cuidadosa, tão cinematográfica. É isso que o público pode esperar? É verdade, o público vai ficar surpreso com a qualidade do trabalho. É um elenco maravilhoso, realmente, e as imagens estão de cair o queixo. Eu acho que ninguém pode perder. Bom, então ninguém pode perder mesmo, né, Zucatelli? É segunda. É isso, e a gente vai acompanhando, e eles estavam contando alguns bastidores pra gente, que obviamente eles vão revelar aos poucos, porque muita coisa vai ser surpresa, claro, mas parece cinema, né, gente? E ele estava me contando que tem alguns trechos que é praticamente um filme dentro da série. O esquema de produção, a grandiosidade disso, né, Rosane, é algo que chama a atenção de todos nós, né? Com certeza, é um trabalho muito cuidadoso, tá tudo muito bonito. Eu acho que emociona tanto pela história, pelos personagens, pelos atores que são incríveis e também pela qualidade de imagem mesmo, né? A maneira como está sendo filmada, tratada assim, tá de cair o queixo mesmo. Eles vão ficar o programa inteiro com a gente, tá? Daqui a pouco eles vão contar mais e a gente vai conversar mais sobre isso. Mas eles vieram aqui também para participar do quadro Será que é Verdade? Antes do intervalo, nós rodamos a primeira dúvida, que é uma coisa relacionada à rotina da cozinha. Vamos rever, vai lá. Ouvi dizer que não se deve bater o bolo para ele ficar fofinho. Será que isso é verdade? Não se deve? Não se deve bater o bolo. Vamos lá. Para ficar fofinho. Eu vou usar. Não precisa bater tanto. Não se deve. Não se deve. Recomendação. Acho que é mentira. Ah, eu Não, acho então- que é mentira, não. Ah, mas eu Eu acho que não precisa vou bater usar. muito, mas ó, Vou usar. É mesmo? E vocês? Eu vou colar aqui. Ó, tá meio... Não, tem 4-2, hein? Falou com que a gente confiança. ganhou. Tá é, quase até pra mudando aqui. misturar os Colei. ingredientes. É, mas a gente não usa muita batedeira, não é? Não tem isso de Sei. usar. Aí, ó lá, não sei. Minha mulher é boleira, hein? Ah, Vamos lá, então ó. acho que eu vou colar em você. Já foi. Vamos saber com o chefe Guga Rocha se isso é verdade ou não. Fala, chefe. Quando você vai fazer um bolo, nada mais é do que uma mistura de ingredientes sólidos com ingredientes líquidos. Farinha de trigo, fermento, açúcar, com ovo, leite e assim por diante. O que acontece quando você mistura a farinha de trigo nesses líquidos e você bate como se fazia antigamente? Você vai estar gerando um componente chamado glúten. Para os pães, o glúten é muito bem-vindo, porque o glúten dá estrutura para o pão. Sabe quando você corta o pão e ele está aquele pão com aquela estrutura lá dentro, todo cheio de bolsas de ar? Mas para o bolo, o bolo com glúten, quando você bate a massa, ele fica um bolo pesado. Então não faça isso. Massa de bolo não se bate. Você bate os líquidos e depois adiciona a farinha de trigo e só mistura. Ai, essa eu não sabia, hein? Ó, é só isso, só queria dizer que, né? Tá bom. Então tá bom, só pra começar, viu, Renatinha? Ah, Zucatelli, não vale não essa pergunta pra ele, porque a Ana é boleira. Eu devia ter colado nele. Mas tá bom, vamos pra próxima. Agora uma questão que pode ajudar a recuperar as suas roupas. Bora ver o que é. Bom dia, meu nome é Débora. Eu vi um truque na internet para tirar mancha de água sanitária com limão e bicarbonato. Será que dá certo? Para facilitar, a gente tem esse vídeo da internet que ensina como fazer isso. É só colocar uma porção de bicarbonato de sódio sobre a área manchada de cloro. Aí você espera um pouquinho e depois esfrega o limão que a mancha some. Mas será que dá para acreditar nisso? Bicarbonato, limão... Para tirar a mancha de cloro? Eu conheço com vinagre. Eu acho que o limão e o vinagre são primos, né? Mas para tirar de cloro... Então, mas aquilo não tá tirando a cor? Ele não tá Pois descolorindo? é, eu Como acho você vai pôr que- a cor de volta? Eu acho que exatamente. Ah, a mancha do cloro, né? Não Não é? é mancha de Mancha do sujeira. cloro, Acho será? que não. Você não descoloriu? Sei lá, eu acho isso. Eu tive essa mesma impressão. E Eu aí? acredito muito no bicarbonato Eu de acho que sódio, também. mas ela nesse tira a caso... mancha do
Do cloro. Do cloro. Nada tira, desapego, não é? né? Ai, gente, vamos acreditar pra gente economizar e não comprar roupa mais? Por tudo que Vai tiver acreditar. manchado, funciona. Eu acredito que é mentira, porque acho que o cloro, todas as vezes que a água sanitária, alguma coisa sujou, contaminou roupa, perdeu-se. O elenco todo de Paulo o Apóstolo acha que é mentira. Será? E se eles acham, eu também acho. Então, só a Renata que tá do contra. Porque eu tô aqui pensando numa economia. Já pensou se isso é verdade? Então, bora ver o que é que diz uma especialista em tecidos. Vou te contar o que acontece realmente quando o cloro atinge o tecido. Vai acontecer uma reação química, ou seja, o cloro vai remover o corante. Então, o que o pessoal chama de mancha, na verdade, é uma ausência de corante. E ele pode, inclusive, danificar as fibras do tecido. O bicarbonato e o limão nada podem fazer para restaurar a cor desse tecido. Então, esse vídeo que mostra isso acontecendo é mentira. Já ia gastar um limão em casa. Eu te salvei, você percebeu que eu te salvei, né? Mas pra tirar mancha de gordura é ótimo o limão, hein? Funciona, É legal. verdade, funciona. Então, assim, peguem suas roupas e descartem, porque não vai ter economia. Não, hoje a Manchou, gente manchou, usa, né? tie-dye que fala. Tie-dye, Só dá uma verdade. melhorada lá e Mancha outras partes Eu da uso. roupa para ficar uma coisa mais natural, né? Boa, Como se fosse Floriano. É uma isso. criação. Eu faço isso, eu vou te falar. Quando eu coloco umas pintinhas assim, eu falo, põe mais um pouco e tá legal. Eu continuo usando. não Isso, muda tô nada. na moda. Fica legal. Mancha mais. Olha, a gente vai fazer mais o nosso quadro, mas vamos falar um pouquinho de Paulo Apóstolo, porque eu sei que está todo mundo querendo saber muito sobre isso. E um dos pontos mais importantes, aliás, desde que a gente começou a ver as chamadas, é a transformação do nome, né? Começou assim, né? Em Saulo, em Paulo. E aí isso, claro, gera a curiosidade das pessoas. Como acontece essa transformação, essa transição de Saulo em Paulo? Essa é a grande questão da jornada desse ser humano, né? Ele começa como Saulo é um fariseu, muito, que a gente chamaria hoje de um judeu ortodoxo, né? Muito zeloso, que o termo da época zeloso era temente a Deus, então ele era uma pessoa que respeitava muito o que eles chamavam de leis, que eram os mandamentos. Então, quando vem a conhecimento dele sobre Jesus, era considerado uma seita, então todos os fariseus eles eram contra qualquer tipo de seita. Então o Saulo, ele foi contra os seguidores de Jesus, ele perseguiu. E essa grande virada se dá quando o próprio Senhor Jesus aparece para ele e aí não há mais dúvidas, né? Aí não tem mais como questionar, ele entende que ele estava no caminho errado e dali em diante ele segue uma nova jornada, com um novo olhar, com uma outra interpretação da sua própria fé e ele faz o que fez, esse trabalho lindo que a gente tem até hoje. Muito bom. Agora, Rosane, como é que foi, né, fazer o papel de uma mulher que é tão poderosa, mas tão manipuladora como a personagem Agripina? Olha, foi muito interessante, assim. Roma, nessa época, era muito violenta, era uma cultura muito violenta, era sobre glória, sobre poder, e eu acho que a Agripina, ela representa muito esses valores da Roma Antiga, né? E então eu tive que pesquisar, assim, sobre esse olhar dessa personagem dentro do contexto que ela vivia para poder defendê-la, né, de alguma forma. Então foi muito rico para mim, foi muito prazeroso. Vamos ver o que o pessoal vai achar. Mas acho que quem é muito controlador tem muito medo, né? Então esses personagens são sempre interessantes. É mais difícil fazer um personagem assim, manipulador, ou é mais difícil fazer assim um bonzinho na história? Olha, o bonzinho é muito difícil também. Mas acho que cada um tem a sua graça, né? O seu prazer. Eu já fiz personagem muito bonzinho e foi ótimo. E agora está sendo ótimo fazer a Agripina também. Acho que vai para outro lugar, é uma outra exploração, né? Do ser humano. Que coisa boa. Olha, a gente vai falar mais com o Pedro, vamos falar com o Floriano também. Claro que a gente vai continuar conversando e vamos seguir com o nosso quadro Será que é Verdade? Tem mais uma dúvida aqui que vem sobre o armazenamento de alimentos. Vamos ver isso aí. É verdade que a comida, depois de pronta, só pode ficar 2 horas fora da geladeira? 2 horas? Já ouvi essa história. Não? Pode ficar muito tempo, eu acho. Depende do calor também que estiver fazendo. Com agora, sim, né? Aqui em São Paulo. Mas
depende da comida também. Parece até que eu sou um especialista. Falou com uma segurança que eu vou na sua, Floriano. Tava muito segura, melhor eu ficar mais inseguro. Isso, mas Tô na dúvida. Não, eu vou por você, depois Não. dessa explicação. Mas eu começou vou, muito eu vou no forte. mentira. Mentira. Eu acho que é verdade. Você acha que é Eu verdade? acho que assim, a verdade é que o quanto antes você colocar para resfriar, melhor. Melhor, é. Não que ela vai estragar, mas eu acho que 2 horas, se puder botar na geladeira, coloca. Ah, é? Eu E vou quente, botar na você geladeira. colocaria na geladeira? Eu quente. coloco já quente. Eu ouvi dizer uma vez que já pode colocar quente, só trabalha mais ali o Engraçado refrigerador. mesmo. Eu ouvi que deveria colocar, tem que esperar esfriar antes. Eu vou na mentira por causa do Floriano, porque ele estava Ele muito... convenceu. Ele convenceu muito. Se for verdade, pelo menos Vai ele é ser um muito tombo, convincente, tombo cara. conjunto. É isso. E agora é hora da gente esclarecer, então, se as pessoas podem deixar a comida mais do que 2 horas fora da geladeira ou não, depois de pronta. Vamos ver as plaquinhas, então. Só o Pedro está dizendo que é verdade. Todo mundo está dizendo que é mentira. Então vamos lá, quem vai dizer se isso é verdade ou não é a nutricionista Bianca Naves. Acompanhe. É muito importante todo o cuidado no armazenamento dos alimentos quando eles foram recém-preparados. E não devemos deixar os alimentos quentes mais de 2 horas fora da geladeira. Em dias de verão, dias de calor acima de 32 graus, esse tempo diminui para 1 hora. Nós sabemos que quando esse tempo ultrapassa o recomendado, há maior chance de proliferação bacteriana, levando ao maior risco de contaminação alimentar. O que nós desejamos, ao máximo, evitar e garantir alimentos seguros à mesa. Por isso, é verdade sim que os alimentos quentes recém-preparados não podem ficar mais do que 2 horas fora da geladeira. Só Pedro acertou. Mas cozinheiro. Alimentos sim. quentes. Aí, ó, já tá Eu querendo. não tinha essa informação, que eram quentes. Então, assim, o quente é que pegou a gente. Agora, se Floriano conversa com Bianca, ela vai mudar rapidamente esse discurso, porque ele convenceu todo mundo que era mentira. Venha pra cá, Zucatelli, porque a gente continua com o nosso quadro Será que é Verdade? Recebendo parte do elenco de Paulo Apóstolo, que estreia nessa segunda às 9 da noite, uma minissérie que é muito especial. É uma minissérie que eu posso dizer que é algo cinematográfico, né, gente? Então vamos conversar com o Pedro, que interpreta o Bispo Tiago. Pedro, qual é a missão dele e o que é que o Tiago te ensinou sobre fé e liderança? Nossa, o Tiago, ele enfrenta um grande desafio, né? Porque além de ser líder da igreja em Jerusalém, ele é um pai de família. Assim, acho que tem essa característica. E é uma atividade perigosa naquele momento, então ele tem que entender, ter uma clareza do quanto ele pode ser usado, quanto ele tem que cuidar da segurança, tanto como pastor, como pai, né? As pessoas eram assassinadas, elas eram perseguidas. Então esse entendimento de o quanto eu consigo ser usado, fazer a igreja crescer, fazer a palavra chegar para todo mundo, mas em segurança para todos, né? Esse é o grande desafio do Bispo Tiago. É um desafio que muitos chefes de família também enfrentam, né? O quanto você ser usado, às vezes você quer empreender também, mas o quanto você arrisca aquilo para sua família melhorar de vida, né? Então eu faço esses paralelos, a Cristiane traz muito esses paralelos na obra toda dela, fala muito sobre relação também. A Suzana é a companheira do Bispo Tiago, então eles têm ali uma história bonita, onde um cai, o outro levanta, um cai, o outro levanta, sabe? Uma história de parceria, de ajuda. E a Cristiane sempre coloca, né? Ela adora, a gente viu aqui ela falando sobre relação, ela coloca esse conhecimento profundo dela também na série, também nesses casais. Nos dias atuais, né? Exatamente. São assim, os ensinamentos, eles valem para os dias atuais. Eu acho que ela sabe trazer isso como ninguém. Assim, eu adoro também falar sobre relações, entender não só a relação de esposa e marido, mas também as relações humanas, as relações familiares. Eu acompanho ela na internet, eu gosto também de falar sobre isso na internet. Então, para mim, está sendo um prazer assim, poder viver o Tiago com todas essas complexidades. Que delícia ver toda essa tua emoção, porque a gente fica mais empolgado ainda e com mais vontade de assistir. Rosane, o público vai amar ou vai odiar a Agripina? Olha, veja bem, eu não tô com muita esperança de ser amada, não, enquanto Agripina. Mas se conseguirem perceber a dor daquela mulher, eu acho que vai ser uma grande conquista para mim. Vai mexer com esse dilema das pessoas também, né? Porque... Julgar ou não julgar.
E acho que até o próprio texto também traz um pouco esse lugar do tipo, como julgar, né? Como, é bem bonito, assim, ela tem uma história emocionante, eu acho que se chegar na pessoa, além de toda a vilania, chegar também esse lado humano, vai ser uma grande conquista. Agora, Floriano interpreta o Caifás e qual o papel do personagem Caifás no tempo de Paulo? Caifás é um sumo sacerdote, é uma posição de destaque, de poder na sociedade da época. E, basicamente, ele vai perseguir os apóstolos, os seguidores de Jesus, e tem uma preferência toda especial em aniquilar, acabar, se possível, matar aquele personagem feito brilhantemente pelo Murilo, que é o Paulo. E, nossa, foi um prazer enorme fazer. Eu já terminei as minhas cenas e sinto saudades. Agora estou reencontrando aqui os colegas e falar, por que acabou? Não tem mais nada para fazer, falta, não. É uma família, uma né, pontinha, que se forma, né? É uma grande família e o ator, ele depende do colega, do outro ator. Então, quanto mais ele brilhar, mais chances você também tem de acompanhar. Então, tudo aqui é um dependente do outro. E eu sinto muita saudade deles. E o Floriano tá brilhando, tá brilhante e brilhante. Nem tanto. Que coisa boa de ver isso, porque eles já estão com saudades. Alguns ainda estão gravando, viu, gente? As gravações não acabaram, isso é bastidor para vocês aqui. Mas alguns já terminaram, como o Floriano falou. Então, eles já estão sentindo saudade e a gente está sentindo ansiedade para começar. Murilo, Paulo é apontado como um dos principais apóstolos, se não o principal apóstolo de Jesus. Isso trouxe alguma responsabilidade maior à sua interpretação? Você acabou se cobrando mais nesse trabalho? Com certeza, Zucca. Eu acho que a importância do que o Paulo tem, tanto na história como reverbera ainda nos dias atuais, é uma responsabilidade fazer um apóstolo, alguém tão importante na vida das pessoas que têm fé. Então eu me sinto muito honrado pela oportunidade de fazer esse personagem e trazer para as pessoas que só conhecem a palavra dele, a humanidade desse homem, né? Então, ele foi um homem que viveu no primeiro século, numa época de muita brutalidade. Então, eram homens de vidas difíceis, mas de muita fé, de muita convicção. Então, tem sido um prazer. Ainda estou gravando. Tive uma liberação especial para estar com vocês aqui hoje, porque senão não estaria lá gravando com toda a turma. E é uma história muito linda de se contar, né? O Floriano falou agora aqui da nossa união, dos atores. É muito gostoso a gente poder ter essa troca, porque são cenas sensíveis, cenas fortes, cenas de muita exposição emocional. Tudo que a gente tem, a gente entrega lá. Então é muito legal estar num ambiente acolhedor e principalmente levando essa mensagem que o Paulo fala sobre transformação. Então eu espero que sirva de um exemplo como uma inspiração para as pessoas também se transformarem. De Saulo, errado, não importa o erro que teve, mas um arrependimento verdadeiro, profundo, ele pode transformar uma vida, que é o que aconteceu com o Paulo. Que coisa maravilhosa. Então, olha, o convite está mais do que feito, vocês não podem perder, todos nós vamos poder acompanhar a jornada de Paulo a partir desta segunda-feira, dia 7, anota aí, às 9 horas da noite. Uma história que impactou a humanidade, e você viu isso aqui num pouquinho que a gente conversou e que vai tocar corações e inspirar vidas, eu tenho certeza absoluta. Convite feito com esse elenco incrível e muitos outros atores maravilhosos. Tá imperdível, né, Renata? Tá imperdível, eu não vejo a hora, mas aqui não acabou não, no estúdio, hein? Plaquinhas na mão, porque nós vamos voltar com o nosso quadro Será que é Verdade? São aqueles mitos, né? Ou verdades das redes sociais e que a gente muitas vezes fica na dúvida, será que funciona? Será que não? E a pergunta que chega das ruas é sobre os cuidados com as nossas roupas íntimas, olha só. Bom dia, meu nome é Fabiana. Eu vi na internet que depois de 4 meses de uso, as calcinhas devem ser jogadas fora. É verdade? Eu vi essa história também. Eu vi uma senhora falando sobre isso. 4 meses? 4 meses só? Pô, eu acho que tem muita gente errando se isso for verdade, hein? 4 meses direto, se você usar só ela, talvez. Depende, se é uma só, faz sentido, né? Mas depende, se tiver mais de reveza...
Se gente, estiver lavando, acho que dá Eu para sou do usar ditado- muito mais tempo. Mas né? lavou? Não Lavou tá tá nova? novo. Não Tá é? novo. Lavou tá limpo. Tá linda. Ai, gente, Pra mim é deveria, mentira. pelo menos, né? Eu acho que é mentira. Você Eu acho que é acha? mentira. Eu acho que é mentira também. Não. Eu vou botar a verdade só porque eu vi esse vídeo. A pessoa pode Alguém estar que queria errada. vender calcinha. Mas alguém eu queria vou vender contrariar. Pô, então, agora eu tô com um problema aqui, cara. Porque tem uma dizendo que é verdade, uma tá dizendo que é mentira. Não, os homens estão dizendo tudo que é mentira. As mulheres... Eu disse que era Não, mentira. Será tá que eu... equilibrado. Ai, Tá no mentira. Eu vou de verdade, eu então. não sei. Eu vou Eu de colei ver- vocês. Eu vou de verdade, então. Eu vou por Rosane, eu vou de verdade. Quem vai responder essa questão é uma ginecologista. Bora ver. A troca da peça íntima deve ser feita quando os desgastes físicos ficarem evidentes, como rasgos, defeitos do elástico e principalmente quando manchas ou cheiros se tornarem persistentes. Não há uma regra médica rígida. Se bem higienizadas, calcinhas podem durar de 6 a 12 meses, ou até mais, a depender do uso e do material. Troque o que está gasto, mas não descarte peças boas só pelo tempo. Portanto, é mentira que você precisa jogar fora as suas calcinhas com apenas 4 meses de uso. Desvendamos o mistério. Ficou aliviada ao mesmo tempo. Quem estava correndo com suas calcinhas, tirando da gaveta, pode manter. Colei das meninas e errei, mas tudo certo, porque o homem usa cueca rasgada. Essa é a questão. É por isso que eles Ela falam falou que de é- 11 a 12, eu pensei que fosse anos. Ah, isso! Aí ela falou mesmo, porque homem usa aí 1, 2, 3 anos Tá tranquilamente. tudo certo. Tem Mas nenhum é problema. isso, né? Eu acho que tá A gente não tem. rasgado, tá com elástico folgado, joga, né? Mas fora isso... Fica mais confortável. Ó, próxima pergunta do Será que é Verdade é sobre uma fórmula caseira para curar dor de garganta. Essa é boa pra gente. Vamos ver, vamos ver. Bom dia, gente. Meu nome é Karina e eu li na internet que gengibre com mel é um ótimo remédio para garganta. Será que é verdade? Gengibre com mel. Ó, tem um vídeo que viralizou na internet, é simples demais. Mostra que é só ralar, tá? Espremer o gengibre ali sobre uma colher, depois acrescentar mel e tá pronto um remédio caseiro e eficaz contra irritação na garganta. Será que é verdade? Eu vou de verdade. Essa é fácil. Essa é fácil. Eu vou de verdade, aqui não tem como. Remédio, gente, será? Olha Eu vou dar a lá. verdade. E aí, ó, quem vai Vai falar, dizer né? se essa Quem é? Vamos lá, Quem é, vamos lá. Se essa Zucatelli? fórmula caseira é mesmo eficaz, é o nosso querido médico de família, Dr. Antônio Sproisser. Olha, depende muito da inflamação da garganta. Se for uma inflamação pequenininha, sem febre, não tem muita dor, essa associação de mel é muito boa. Por quê? Porque ela vai desinflamar, alivia as cordas vocais. O problema é se a inflamação for maior, tenha pulso, você tem febre, dói demais. Aí essa combinação não é boa, porque aí você tem que ser vista pelo médico, ver que remédio vai tomar e se precisa tomar antibiótico. A resposta é mito, não é verdade. Então a dor de garganta ela tem que ser examinada, vista e tratada corretamente, tá bom? Um abraço. Tá vendo? Não acreditou. a gente Eu me senti acertou pela impressionada, metade, hein? então, meia verdade. Meia verdade. Tinha que ser uma de cada, assim, ó. Assim, tem que ser os dois. Tinha Né? que ser. É isso, é verdade, porque assim, você viu o que ele falou? No comecinho a gente pode usar. Quando a gente tá com... né? E tudo bem, funciona. Mas se ficar realmente uma dor de garganta, aí tem que procurar o médico e tomar remédio. Faz Porque sentido. pode ser mais grave, né? Então tem que procurar mesmo. Dr. Sproisser é muito cuidadoso. Ele é isso. mesmo. Agora, tem uma pergunta que vem das ruas, que é sobre um método para reduzir ácaros. Acompanhe. Oi, meu nome é Isabel e eu tenho muitas pelúcias no quarto. Eu vi um vídeo que fala que se colocá-las no freezer reduz os ácaros. É verdade? Pelúcia, ursos no freezer. Nunca ouvi. Se tiver espaço, é verdade. Reduz Não, ácaro, sério. gente. Você coloca, olha, você Reduz coloca ali, tudo, ó, carne congela moída tudo. congelada, o frango e um ursinho de urso. pelúcia. Não vai ficar legal. Não. Eu acho que tem que lavar, Mas minha eu já amiga. ouvi, sabia isso? É. Você já ouviu que botar chiclete no congelador mantém o sabor? Eu já fiz isso quando era Não, criança. Eu já ouvi falar Eu também. uso gelo Eu pra... já fiz isso quando criança. É o Vira gelo uma pra pedra. Vira uma tirar pedra. o chiclete se grudar na roupa, assim, né? Sim. É. Ah, mas só se colar o chiclete no urso, Renata. Não é?
Mas eu acho que não sai ácaro, gente. Mas se sair o ácaro, não vai pro congelador? Não sei, eu acho que é um ácaro congelado, não vai mudar nada. Rosane, o que você acha? Não, eu vou na isso. sua. E aí? Melhor não. Vai na sua intuição. Não sei, eu acho que vai dar uma congelada, depois vai derreter, o ácaro tá vivo ou tá morto depois? Eu acho que o calor mata o ácaro. Ah, é? O frio, O frio nunca não. ouvi dizer. O calor, sim. É mesmo? A secadora, isso aqui, ó. Ah, então Sou alérgico. todo mundo vai de mentira, é isso? É. E aí? É. Mentira. Todo mundo? É. Nem o urso no tá colando, congelador, não. Quem vai esclarecer se isso é verdade ou mentira é um especialista na área, olha só. A verdade é que colocar os bichinhos de pelúcia no freezer mata sim os ácaros, mas apesar de matar os ácaros, não são só os ácaros que causam as alergias, e também os pedacinhos dos ácaros que ficam e também as fezes dos ácaros. Então não adianta só colocar no freezer, depois você precisa remover o que ficou de restos naquele bichinho de pelúcia. Então o ideal seria lavar os bichinhos e manter sempre os bichinhos fora do alcance das crianças, dentro dos armários e fora do quarto, exatamente para evitar as alergias. Então é sim verdade que mata os ácaros, mas a gente precisa ter outros cuidados para melhorar as alergias. Tira a carne e bota urso. Eu tô amando isso, eu não sabia. Não, mas aí falou das fezes dos ácaros. Eu não vou botar o meu Junto com a carne moída, bicho. Não. Mas você viu que tava no saquinho o urso? Não é? Eu acho que o urso é Mas no tinha um que tava sem saquinho. saquinho ali. Eu acho que Ele entrou deitadinho ali, assim. Gente, mas depois vai ter que lavar de todo jeito, não é melhor só lavar? Olha, a verdade é o seguinte, quem falou foi uma alergista, imunologista. Então ela sabe o que ela tá falando. É verdade. O que você pode fazer é deixar um pedaço do freezer só pra isso, de repente. Sabe? A nossa próxima dúvida, bora? A próxima dúvida é sobre manchas causadas pela maquiagem. Vamos ver. Bom dia, eu me chamo Mariana e eu vi na internet que é possível tirar manchas de maquiagem usando espuma de barbear. É verdade isso? Ah, e aí, vocês já ouviram falar nisso ou não? Eu já ouvi falar disso. É, eu também já ouvi. No vídeo viralizado na internet, a gente vê que parece ser muito fácil. Vamos lá. Olha só, é só colocar a espuma de barbear sobre a mancha de maquiagem, esfregar um pouco com os dedos, que ela some como mágica. Será que dá mesmo pra fazer isso? E aí? Eu vou botar a verdade porque eu quero que seja verdade. Eu vou de verdade, porque em muitas cenas a gente usa efeitos, né? Então sangue, pancadas, e já me passaram, principalmente numas que são difíceis de tirar, passar espuma. E eu testei, saiu. Você testou, saiu? Saiu, ajudou a sair. Eu já testei também, eu já usei isso. Então, vamos ver. É o engenheiro químico que vai dizer. Vai lá. Espuma de barbear. Na sua composição contém uma matéria-prima chamada tensoativo. Essa matéria-prima tem o poder de detergência, de fazer limpeza, espuma. Então, se nós pegarmos uma roupa, uma nódoa de maquiagem, uma sujidade de maquiagem e aplicarmos uma espuma de barbear que tem uma concentração razoável de tensoativos, sim, vai facilitar na remoção dessa nódoa, dessa mancha de maquiagem. Então, sim, é uma verdade que se nós pegarmos uma espuma de barbear e aplicarmos em cima de uma mancha de maquiagem, vai facilitar a sua remoção. Ai, olha lá. Legal, né? O Pablo arrasou. Todo mundo com espuma agora de Espuma de barbear. barbear com um lencinho umedecido, não é? Resolve uma Resolve, vida. é isso aí. Detergente também resolve. né? Bom. Também resolve. E a pergunta seguinte é sobre a higienização de utensílios da cozinha. Bora ver. Bom dia, meu nome é Letícia. Eu vi um vídeo na internet que para limpar uma colher de pau de verdade, eu tenho que ferver ela. É verdade? Limpar a colher de pau precisa ferver? E aí, o que vocês acham? Faz sentido um pouco, né? Não é nenhum absurdo. É, faz sentido. Sentido faz. Não E sei aí? se as pessoas fazem isso. Lá em Coloca a casa colher não de se pau na faz isso. secadora, na lavadora, na secadora. Ferver na água, É, deixar ferver na fervendo, água. faz sentido. Ou na lavadora de louça que fica quente a água, né? Eu não uso mais colher de pau há um tempão, porque É, eu li que essas muito coisas de verdade. madeira, A os gente usa fungos pra penetram lá. né? e- Quando a É, o água ideal fervendo. é aquela colher de Silicone? De silicone. É mais Eu acho que tá higiênica, mais- né? Mais... Rosane não usa mais, você falou. Não né? uso mais Eu colher também de não uso. pau. Mas a pergunta exata era se Se dá pra higienizar, Se pra higienizar, tem uma que usar colher água de fervente. pau com água fervente. Eu acho que É uma meia-verdade. Acho que é verdade. Acho que é Porque verdade. limpar água É melhor do fervendo que limpa. não limpar do que com Não água sei se fria. só de limpa com verdade. isso.
Bom, Mas que limpa. Água quente limpa quase tudo, né? Então, e fervendo, né? Eu acho que mata, sei lá. Quem vai dizer se dá pra acreditar mesmo nisso é o doutor Bactéria. Vamos partir do princípio que as colheres de pau são feitas de quê? Madeira. Madeira é uma árvore, né? Essa árvore aqui é um ser vivo. Vamos imaginar que o que pode sujar essa colher de pau pode ser desde gordura, açúcares, inclusive próprias bactérias, né? A colher de pau, ela serve para evitar que a pessoa se queime quando segura. Então, ela não propaga calor. Né? Então, a resposta é não. Tá? A fervura não serve para limpar colheres de pau. Inclusive, colheres de pau nem servem para ser utilizadas em cozinhas. Eu vou mais além, né? Colei total dela, colei total. Você conhece o Dr. Bactéria? Ele é ótimo. Conheço, mas não Ele é demais. Não muito íntima, não. A gente adorou receber vocês aqui. De verdade, muito obrigado, muito sucesso. Muito sucesso nas próximas cenas, muito sucesso na estreia. Eu tenho certeza que vai fazer muito bem para todos nós. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada. A gente que Boa agradece. sorte, hein? Foi muito E que legal. seja uma grande estreia. Tenho certeza absoluta.